Por que Deus entrou nessa? E a pergunta dele procede. Por que Deus caiu nessa papinho? Você vai dar conversa fiada? Ele poderia ter falado, você sabe as regras, vai. Sai andando, você sabe as regras. Por que Deus fez? E acabou. Por minha causa e pela sua. Porque Deus, ele em si mesmo, ele não precisava dar satisfação de nada para ninguém. Mas ele sabe que se ele não respondesse, o universo poderia ter dúvidas. Nós poderíamos ter dúvidas. Entendi. Então Deus faz muitas coisas, não é por ele. É por nós, que nós precisamos. Entendi. Faz sentido. Cara, e você vê como são as coisas, né? Porque aqui você já abre um loop gigante na nossa cabeça sobre um debate muito forte em relação à justiça, né? Acho que um dos temas centrais de discussão aqui nesse livro, o livro de Jó, é sobre a justiça, né? É sobre o princípio da justiça. Porque o princípio da justiça, ele geralmente implica em acontecer o que é justo, né? E aí você pensa, você faz o bem, é justo você receber o bem. Você ajuda, é justo você ser ajudado, né? Você é uma pessoa que estende a mão, é justo que ninguém te faça o mal. E esse livro ele vem e mostra e faz a gente refletir sobre, de fato, como funciona a aplicação desse princípio no mundo. Porque se você for olhar para o princípio da justiça, ele não necessariamente é respeitado aqui, porque o que aconteceu, e a gente vai entrar nisso exatamente agora, não é uma consequência de Jó ter sido injusto com alguém. É uma consequência que vai além da compreensão do que Jó consegue e os amigos dele, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso também, e de repente ele começa a sofrer as consequências, e aí você abre margem para começar a pensar que você errou em alguma coisa. Mas não necessariamente, porque a gente também percebe nesse livro que é impossível a gente compreender tudo. É um grau de complexidade e mecanismos onde realmente é impossível a gente concluir tudo. A gente não tem ferramentas suficientes para entender tudo que está acontecendo. Mas eu acho que também pode dar o pessoal que tá ouvindo pode dar um grau de tranquilidade que é tipo assim, às vezes a pessoa tá em casa sozinha e fala assim, pô, será que é justo tudo isso que tá acontecendo comigo? Eu não sei qual o problema que a pessoa tá vivendo, mas eu já me peguei pensando, tipo assim, pô, será que é justo isso? E tipo, pô, perder, sei lá, uma entrevista de emprego, pô, sei lá... Ser roubado, alguém morrer na sua família. Você fala assim, cara, será que é justo isso? Acho que é o livro que ele explica o questionamento que a gente faz, né? O porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? É uma coisa que a gente fala assim... Kushner, tem um livro dele, Harold Kushner, com esse nome. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E aí, tipo assim, a galera... A gente... Tem muito, pô, tal pessoa, pô, ficou doente, ficou com câncer. A gente fala assim, putz, cara, mas esse cara é tão bom, tanta gente, né, cara? Tanta gente ruim que só faz coisa ruim. Aí a galera sempre fala assim, aqueles políticos, né? E aí não acontece nada com os caras. Aí acontece com esse cara aqui que ele é bom. Então eu acho que é um livro que explica um pouco disso também, né, cara? Cara, tem... Enfim, daqui a pouco a gente entra em algumas outras coisas. Eu vou continuar aqui. Continua. Por permissão do Eterno, ou seja, Deus permitiu que isso acontecesse, né? Jó perdeu seu gado e seus servos morreram em ataques de invasores. Então Jó tinha muitas posses. Tá? Ele perdeu todo o gado dele. Isso aqui representava o equivalente a hoje a ouro, dinheiro, enfim, ativos no banco. Ele tinha ativos, perdeu. Os servos que ele tinha, e na época representavam também poder, posses, etc., morreram. Ou seja, não só ele, as pessoas próximas dele também sofreram, morreu. Aí, Jó perdeu os filhos. Nossa, Jó tinha 7 filhos, se eu não me engano, e 3 filhos, né? Perdeu os 7 filhos, perdeu aqui as 3 filhas, que estavam juntos numa casa que desabou com um forte vento que atingiu a região. É aí que a conta começa a não fechar pra mim. Porque os filhos não dá pra renascer, filho não dá né? pra fazer outro. Né? Exato. Então, para mim também, aqui é onde começa a pegar. Então ele perdeu tudo, cara. Perdeu os bens, as posses, a família, tá? E aí, ao ouvir todas as tragédias que o atingiu, Jó exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu também voltarei da terra. O Eterno deu e o Eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, como que a gente pode ler um livro como esse, Rodrigo, onde imagina você na pele de Jó. A gente já sabe o final da história. Então a gente consegue entender. Quando Jó tá passando por aquilo, cara, ele perde tudo que ele tinha e coisas inimagináveis.
O que a gente consegue tirar desse momento, e mais do que só o momento, da reação de Jó também? Resiliência. Há né? tanta perda na vida, e ele respondeu o seguinte: nu deixei o ventre de minha mãe e nu também voltarei da terra. O eterno deu e o eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Caraca, como que a gente consegue entender isso daqui, Rodrigo? O que você tira desse Olha, momento? vocês falaram até a questão da justiça aí, né? A palavra de sadká em hebraico. A retidão. O livro de Jó quer mostrar duas coisas para mim. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. A justiça dos homens, ela é outra coisa, né? Exatamente. Nem a dos homens, não vai haver. Esquece. O próprio apóstolo Pedro falou: nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, tá bom? E os dois lados nos querem, porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. E não há... eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus, outra para o capeta, não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então, Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim: filhos, eu ainda estou aqui. Calma, calma, está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar, até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou, apenas adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte, porque ele trouxe o menino, depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças, ele curou o leproso de lepra, mas depois o leproso morreu de alguma doença que eu não sei qual foi. Veja que os milagres de Deus são provisórios, é apenas uma coisa para retardar o fim. Em segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu separei, eu posso ler aqui? Claro. Que eu acho que ele, até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros, olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça, esqueça. Deus não vai resolver todos os problemas. E uma máxima aqui para fechar, para devolver a bola para vocês, é justamente essa questão que... Quem é a culpa? Sabe que a palavra que mais aparece nos escritos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é a palavra culpa. Ela é quase onipresente nos escritos de Freud. Schuld, em alemão. É culpa. Nós nos sentimos culpados, o tempo todo culpado de tudo. O filho começa a usar drogas e dá problema, o pai pergunta: onde é que eu errei? Né? O casamento acaba, onde é que eu errei? Não passou na prova, onde é que eu errei? A gente está sempre se sentindo culpado. E a gente não entende algumas coisas. Letra A culpa é um sentimento universal. Letra B, culpa se resolve com perdão, não com justificativa.
Terceiro, entender que se todos nos sentimos culpados, o outro não é mais merecedor da punição porque ele traficou armas e drogas e eu não. Porque aquele é o pecado dele, mas o Rodrigo tem os pecados deles. Eu não estou aqui fazendo colocando panos quentes, vocês estão entendendo? Mas assim, há pecados que a gente sempre usa para nos tirar da parcela dos culpados. Né? Puxa vida, eu não mereci esse câncer. Poxa, eu nunca matei, nunca assaltei, nunca tirei a vida de ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Eu não fiz aqueles crimes que eu estou citando ali, mas tem outros que eu já pratiquei. Não, mas tem tipo um ranking. Um Ranking dos pecados, entendeu? Existe um ranking dos pecados em que sentido? A Bíblia fala que há pecados que são para a morte. Tá certo? Há pecados que são abominação, que Deus não tem o que fazer por você, porque você se coloca numa situação que está fora do alcance da graça dele, porque você quis. Existe um ranking, sim. Até socialmente existe um ranking. Há uma diferença de eu atropelar um cachorro e violentar uma criança. É claro que existe um ranking socialmente e espiritualmente. Porém, no que diz respeito à necessidade da graça de Deus e da salvação, a Bíblia fala: todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém é justo. Todo mundo é pecador. Tá certo? Entendi. Agora, no que diz respeito a Jó passar pelo que ele não provocou, você está entendendo? A gente entende que para que a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu o fruto proibido, não foi ele que blasfemou contra o Pai, não foi ele que matou 6 milhões de judeus no Holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, não foi Cristo que torturou ninguém, mas ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso. Filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos.